Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aí ao meu canal. Eu sou Gilson Azevedo e hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma dica que é uma dúvida da maioria das pessoas e muita gente me pergunta sobre isso lá no WhatsApp, sobre qual é o tamanho ideal para se criar uma arte, ou seja, um projeto para uma capa de grupos para Facebook. Às vezes, se você for pesquisar no Google sobre esses tamanhos, você vai encontrar um monte de informações, mas essas informações você nunca vai encontrar a informação correta sobre o tamanho, porque cada ponto, ou seja, em cada site, eles dizem um tamanho diferente. Então hoje, nesse tutorial, eu vou trazer para vocês uma técnica, onde essa técnica vai ajudar você a criar uma arte para grupo de Facebook, onde essa arte vai ficar com a resolução ideal. Então antes de darmos início aí a esse tutorial, aproveita esse momento, se inscreve no meu canal e ativa as notificações e curte esse vídeo, porque sempre eu trago várias novidades aqui no canal. Então vamos para a tela do Photoshop para me explicar para vocês como é que se cria uma capa para Facebook, aonde essa capa não vai criar distorções. Então vou abrir aqui o Photoshop. Eu já tenho aqui um projeto, esse projeto aqui ele não está pronto, é um projeto inicial, ainda vou colocar algumas coisas aqui. E essa será a capa do grupo oficial, que é o grupo dos alunos do curso do Design Pro para Social Media. Se você tiver interesse em conhecer esse curso, eu deixei o link na descrição e você pode clicar para dar uma analisada. Então, eu tenho aqui a minha capa, eu estou trabalhando aqui com grids porque eu amo usar grids. E aqui eu tenho a minha capa. Vocês percebem que essa capa aqui ela tem um tamanho exagerado, ou seja, tem um tamanho muito grande comparado com o que é o tamanho da capa do Facebook. Porém, para que eu chegasse aqui a esse tamanho, eu criei um layout, onde esse layout vai servir de base para que eu possa saber quais as proporções ideais para eu criar uma capa para o Facebook. Então aqui eu vou mostrar para vocês o meu layout, ele está aqui em Soft Light, ou seja, eu mexi na opção de Blend Mode para mostrar para vocês aqui as proporções. O tamanho ideal para uma capa para o Facebook, logo de início eu já quero dizer que é o tamanho de 1920 por 1080. Vocês percebem que aqui nesse projeto, ou seja, nesse layout que eu coloquei como guia, tem alguns pontos, né? Aqui tem um padrão, aqui tem outro e aqui tem um círculo no meio. Então tudo isso aqui é um processo de diagramação para que você possa criar uma capa sem distorção. Eu vou desativar aqui o design para mostrar para vocês melhor sobre isso daqui. Vou deixar aqui em normal e aqui está o layout que eu criei. Esse layout, meu artboard, ele vai ter esse tamanho de 1920 por 1080 e após eu criar esse artboard de 1920 por 1080, eu preciso criar alguns elementos aqui dentro que vão servir de base para o alinhamento da minha capa. Então quais são essas bases? A primeira coisa que eu tenho que criar aqui é um retângulo, ou seja, um retângulo que vai estar como parte maior. Depois eu criarei um segundo retângulo que estará um pouco menor e no meio eu estarei adicionando um círculo. Vocês vão já entender por que tem esse círculo aqui no meio. Aqui na parte maior do retângulo maior, que é a versão como vai aparecer no desktop, eu coloco a proporção de 709 pixels por 1920 pixels. E nessa parte menor, que é a parte onde vai aparecer no tablet, eu coloco 709 pixels por 920. Eu vou só fazer uma correção aqui, porque essa parte aqui, ela tá errada. Vou ativar aqui minha ferramenta de texto e vou mudar esse texto aqui. Inclusive, eu vou deixar esse layout aí para você. Essa parte aqui, ela na verdade, ela tem 780, essa parte maior. Então aqui nós temos um padrão de 780 por 1920 pixels. E aqui nós temos na opção para tablet 709 pixels por 920 pixels. Então aqui é o seguinte, para que eu possa alinhar esses retângulos aqui de forma ideal, eu preciso ter um círculo no meio do meu artboard. E esse círculo ele vai ter a altura, ou seja, a altura do meu artboard, que é a altura de 1080, porque aqui na largura nós colocamos 1920, na altura 1080. Então você cria um círculo de 1080, vai centralizar ele e após você centralizar, você vai centralizar ele com todas essas outras informações aqui. Para explicar melhor para vocês como é que funciona aqui esse grid, eu vou entrar aqui no meu grupo, eu vou carregar a capa do grupo, vou vir aqui carregar a foto. E eu vou colocar aqui o meu molde, vou abrir ele.
Quando você coloca o molde aqui, você pode arrastar ele, ó. Arrastando ele aqui, ó, você vai perceber os padrões do grid. Você tem que deixar ele, olha só, nessa posição, porque quando você abrir aqui, ó, automaticamente ele vai carregar nesse ponto de diagramação, ó. Ó, ele já vai ficar certinho, entendeu? Então essa base aqui é daquele triângulo maior, essa aqui é a base do triângulo menor e essa aqui é a parte, né, onde vai aparecer no tablet. O que acontece com a maioria dos tutoriais e sites que publicam sobre tamanhos de capa para grupos no Facebook? Acontece que eles ensinam vocês a criar um projeto aonde o projeto inicial vai ter o tamanho, no caso de 780, aqui está errado ainda, é o tamanho de 780 por 1920, e as pessoas quando vêm aqui, por exemplo, no Photoshop, criam um projeto com essas dimensões. Vai colocar aqui, ó, no caso 1920 e aqui coloca 780. Dá um create e automaticamente você cria uma capa. Acontece que aqui no Facebook ele tem um algoritmo que ele está programado para arrastar essa imagem. Vocês perceberam que aqui ele colocou já certinho aqui? É porque o padrão é aquele que eu ensinei inicial e não esse. Então isso significa, se você cria nesse padrão aqui de 780 por 1920, quando você jogar essa imagem aqui, ela vai distorcer, porque o Facebook vai aumentar o tamanho dela para tentar encontrar esse mesmo padrão aqui que é o original. Então o correto é você vir aqui, coloca 1920 por 1080 e você coloca aqui 709 por 1920 e aqui 780 por 1920. Aí você vai falar, Gilson, mas eu não quero trabalhar com layout pronto, eu quero criar isso desde o início. Tem como? É muito simples, nós vamos vir em File, New, você vai colocar aqui 1920 e aqui você vai colocar 1080 na altura. Vamos dar um Create e nós já criamos aquele layout. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar só um Solid Color para criar um fundo. Vou deixar ele aqui num tom de cinza mais claro. E agora nós vamos usar uma ferramenta do Photoshop, que é a nossa ferramenta de Shapes. Ferramenta de Shapes, você pode ativar ela com a letra U, ou então você pode vir aqui e procurar por ela. Se você clicar com o botão direito, vai ter várias opções aqui para você trabalhar com Shapes. Como o shape inicial aqui é um retângulo, nós vamos fazer o seguinte, vou deixar no retângulo, e aqui para você trabalhar com Shapes, você pode criar quadrados e retângulos dessa forma, soltando aqui dentro. Mas como a gente vai trabalhar com proporções ideais, o que você vai fazer? Você vai dar um clique no seu artboard e vai abrir aqui essa caixa. Nessa caixa você vai fazer o seguinte, nesse primeiro retângulo, você vai deixar em 1920, no caso na largura, e aqui nós vamos deixar 780. Feito isso, você dá um OK. Aqui já criou um retângulo. Você vai pegar esse retângulo e vai deixar ele aqui certinho. Acontece que aqui não está 100% centralizado. Então, para que eu possa centralizar isso aqui da forma correta, a única forma é eu vindo aqui, porque aqui você pode fazer a olho nu, mas isso aqui vai ser mais demorado. Então, para você não gastar muito tempo, você vai vir aqui de novo na ferramenta de formas, clica com o botão direito e adiciona uma Ellipse Tool. Quando você cria aqui os seus shapes, automaticamente aparecem essas opções aqui em cima. O fio, o elemento fica todo pintado, ou seja, ele não fica em transparência. Então, se eu clicar em fio e tirar, isso quer dizer que se eu criar o retângulo aqui, ele vai ficar assim, ó, nessa forma de transparência. Ou então, se eu deixar o stroke ativado, aqui no caso essa parte, e deixar aqui em transparência, ele só vai me mostrar uma linha aqui. Então eu vou deixar aqui na cor branca nesse fio, eu vou deixar no outro tom de cinza, vou deixar aqui o meu stroke desativado. E aqui eu vou fazer o seguinte, esse retângulo eu vou mudar ele de cor, vou deixar ele aqui no tom de cinza, puxando aí para o tom de preto. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu círculo, na minha Ellipse Tool, vou apertar Ctrl Alt Shift N no meu teclado, ele vai criar uma nova layer, ou então você pode vir bem aqui nesse maisinho, clica e ele vai criar uma layer do mesmo jeito. Então aqui eu vou dar um clique, lembrando que eu estou com minha Ellipse Tool ativada, e aqui eu vou colocar a proporção de 1080 por 1080. Esse círculo ele vai ter 1080 por 1080, porque se você não colocar 1080 por 1080, você não está criando um círculo, você está criando um elemento oval. Então coloquei, dei um OK, automaticamente eu criei aqui um círculo. Então vou deixar esse círculo aqui certinho.
E eu só vou fazer uma alteração nesse círculo. Vou ativar minha ferramenta de formas novamente, lembrando que a elipse aqui que eu criei tem que estar selecionada. E eu vou deixar ativado aqui somente o stroke. Deixar na cor branca, deixa aqui em transparência. Eu vou deixar o meu círculo aqui, ó, desse jeito mesmo, não vou fazer aquela configuração de vários pontos. E deixando aqui esse círculo, eu vou selecionar o círculo e o retângulo. E vou ativar a minha Move Tool, que é essa ferramenta. Quando eu ativar ela, vai aparecer aqui essas opções que é de centralização. Eu vou clicar nessa opção, ele vai centralizar aqui ao meio. E agora eu vou colocar nessa, ele vai centralizar no meio do círculo certinho. Então agora aqui já está automaticamente tudo centralizado, ou seja, tudo aqui está nas proporções ideais dentro do meu artboard. Agora a segunda coisa que eu vou fazer é o seguinte: ativo a ferramenta de formas, clico com o botão direito e ativo a minha Rectangle Tool. Agora nós vamos dar um clique aqui dentro e vamos colocar 1920. E agora a gente coloca aqui a proporção de 709, dá um OK. Agora nós vamos arrastar esse círculo. Ativa a Move Tool aí, ó, com a letra V. Vamos trazer, ó, ela e jogar para cá. Vamos deixar esse retângulo aqui. E para ficar centralizado melhor, você vai selecionar os três, ou seja, esses três shapes. Lembrando que para selecionar eles, você segura Ctrl e vai clicando em cima de cada um. Ou então você pode apertar Shift, clica no primeiro e depois clica no último. Automaticamente seleciona todos eles. Com a Move Tool selecionada, você centraliza aqui e vai centralizar aqui também. Vou mudar aqui a cor, deixar ele num tom mais escuro. Dou um OK. E agora a gente já criou a nossa base para poder iniciar o nosso projeto. Quando você cria essa base aqui, o que que você pode fazer? Seleciona tudo aqui, dá um Ctrl G. Você pode deixar aqui, ó, em Soft Light. E quando eu criar aqui, por exemplo, um Solid Color de outra cor, automaticamente isso aqui vai ficar aparecendo. Para que você, quando estiver trabalhando aqui, ó, não mexa nessas opções de cima, você ativa esse cadeadinho e esse grupo vai estar trancado. Então essa é a forma para você criar o seu layout. Então esse layout, quando você estiver trabalhando com ele, você tem que adicionar todos os seus elementos, sempre pegando dentro desse espaço aqui, ó. Sempre lembrando que o menor espaço é ideal para que você possa criar aqui o seu projeto. Se passar dessa linha, você já sabe que aquilo que passar daqui para cá não vai aparecer na sua capa, como eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou cancelar, vou vir aqui carregar a foto, aquele design ali que eu criei, vou abrir ele, coloco para abrir e automaticamente ele vai carregar aqui pela mesma proporção que eu criei, sendo baseada pelo meu layout. Agora eu vou guardar e a capa já está selecionada aqui no meu grupo. Agora, se vocês olharem, a minha capa está com a resolução ideal, não criou deformações, muito diferente do que acontece geralmente quando as pessoas vão criar uma capa para Facebook. Só que tem um porém, não basta você fazer tudo isso daqui e salvar o seu projeto. O que você tem que fazer além disso é vir em File, você vai vir aqui, ó, File, Export, vai colocar para salvar para a web. Eu já vi muitas pessoas botando aí para salvar arquivos para a web e mexendo aqui e colocando em JPEG. Não coloque em JPEG, que JPEG não é padrão para internet. Você vai mudar aqui, ó, e vai deixar em PNG 24. Se você olhar algum tutorial JPEG mandando colocar nessa opção aqui, não coloca. Coloca aqui, ó, PNG 24. A nossa preview aqui você coloca nessa bin aqui. E agora você vai apenas salvar. Só que antes de salvar, você precisa analisar uma coisa. O seu projeto nunca pode passar de 1 MB. Porque quando passa de 1 MB, a sua imagem ela está muito pesada e vai criar deformações dentro do Facebook. Então sempre se atente a isso aqui. Então o meu aqui não está passando de 1 MB, então isso significa que quando eu postar lá não vai criar deformação como vocês viram. Então você clica aqui, ó, para salvar, ele vai procurar a pasta, você clica em Save e automaticamente a sua imagem já vai salvar com as proporções e resoluções ideais para você trabalhar com a internet. Então, esse molde aqui, eu vou deixar ele aí salvo para vocês, vou deixar tanto ele em PSD quanto a imagem para vocês trabalhar. E é assim que vocês podem estar criando uma capa para Facebook ideal. Se vocês curtiram esse vídeo,
se inscreva no meu canal, não deixa de dar um like nesse vídeo, porque quando você dá um like você me ajuda bastante e inclusive me motiva para trazer muitos outros vídeos como esse para o canal. Então espero vocês no próximo vídeo. Qualquer dúvida, o meu WhatsApp, o meu e-mail está na descrição, pode me chamar lá que eu estou disposto a tirar suas dúvidas.